60% de evangélicos, isso de 216 milhões de brasileiros, e 64% de católicos. Então, somando isso, dá 86% da nação brasileira. Isso em 2010, estamos em 2022, isso é para dar hoje em torno de 90% de cristãos no Brasil. Por que você acha que quando chega a época das eleições, os candidatos começam a ir nas igrejas, por aí, e uns até se converte, se batiza aqui, se batiza lá, e participa da comunhão aqui, da ceia ali, da hóstia lá, porque eles sabem que quem decide as eleições são os cristãos. Só que nós, como cristãos, devemos pensar em princípios, não em pessoas. Porque as pessoas se corrompem, princípios não. A Bíblia Sagrada diz assim que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A palavra de Deus não passa. Então, nós precisamos pensar em torno de princípios, tá? Essa aula, ela é baseada nesse artigo que eu escrevi. O título do artigo é O Cristão e a Esquerda. Ele é para ter mais ou menos umas 30 páginas. Lá você vai encontrar todas as fontes, todos os livros. É para ter pelo menos umas 150 fontes citadas, incluindo leis, sites, livros, dentre uma outra infinidade de coisas lá. Eu separei um tópico específico, que foi o tópico abordado na aula de modo um tanto rápido, para falar com os irmãos. Existem muitas versões do chamado Manifesto do Partido Comunista. Não sei se alguém já teve o desprazer de ler esse livro. O Manifesto do Partido Comunista é uma obra escrita pelos, digamos assim, teóricos do socialismo e do comunismo. Tem gente que diz assim, não, o comunismo é uma coisa, o socialismo é outra. Aqui você lê, Manifesto do Partido Comunista. Todos os tópicos dentro falam sobre socialismo. Todos. No índice você já vê socialismo isso, socialismo aquilo, socialismo utópico, socialismo crítico. A antiga União Soviética, que se autodenominavam comunistas, se chamava União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Socialismo e comunismo são exatamente a mesma coisa. Tá? Então, algumas pessoas, não, socialismo é assim, o comunismo é assim. Irmão, pega qualquer teórico do comunismo, do socialismo, e você vai entender que o comunismo é o ápice do socialismo. E segundo o próprio Marx, o socialismo é o meio, ou o meio termo, para a implantação do comunismo. Então, não importa como chamem, se querem chamar de socialismo do século XXI, comunismo, progressismo, esquerda, é tudo o mesmo balaio, tá bom? As ideias estão fundamentadas em dois autores principais, que são Karl Marx e Friedrich Engels. As ideias de toda a esquerda estão baseadas nesses dois autores. É evidente que, para você saber dessas coisas, você precisa, na hora de analisar o seu candidato, digamos assim, entra lá no site do partido, lá tem a chamada declaração de fé daquele partido, né? O que eles acreditam. Lá vai estar escrito assim, nós somos um partido de linha marxista-trotskista, ou marxista-leninista, ou marxista-stalinista. Alguns mais modernos, nós somos de linha marxista-gramscista, que são autores diversos que tiveram alguns acréscimos em torno do marxismo. Mas as bases de qualquer sistema socialista estão aqui. Na minha versão, como existem muitas, na minha versão, a partir da página 55, os autores colocam o que eles chamam de os 10 mandamentos do comunismo. E o primeiro deles, pode passar lá para nós, por favor? O primeiro desses mandamentos, eu vou citar só 3, devido ao nosso tempo. O primeiro desses mandamentos, que nós vamos analisar, depois os irmãos podem conferir se quiserem, se tiverem tempo. O primeiro dos mandamentos é a expropriação da propriedade fundiária pelo Estado. Ou seja, todos nós sabemos que o sistema comunista e socialista em si, eles são contra a ideia de propriedade privada, propriedade particular. Eles querem simplesmente eliminar a ideia de propriedade. Não há um momento em que alguém que viva nesses sistemas poderá dizer assim, isso aqui é meu. E como nós somos cristãos, somos pessoas de princípios, esses princípios regem a nossa vida, não são apenas teoria para nós.
Os versos da Bíblia não são apenas para decorarmos, mas para pormos em prática, para aprendermos a conviver com esse modo de vida cristão, temos que pôr em prática. Sendo assim, se esses sistemas defendem a expropriação, ou seja, se você tinha um pedaço de terra, independente do tamanho, isso vai ser tomado de você e agregado ao Estado. É por isso que na época de alguns governos aí, tantas terras foram invadidas. Por quê? Porque essa é a ideia da expropriação de propriedades. Simplesmente eles autorizavam, estimulavam, incentivavam e financiavam invasões de propriedades. Na minha cidade, teve inúmeras invasões de propriedade na época que eu morava lá. Inúmeras. E eles vinham com aquela conversa assim, mas é uma terra que está sem, é uma terra assim, como é que eles dizem assim, não está sendo cultivada. Mentira. Morei lá até os 16 anos, a maior empresa que tinha lá era a empresa que cultivava aquelas terras. Dentre outras coisas, eu não vou nem entrar nesses meandros aí que vocês já conhecem, toda a malandragem que existe por detrás disso aí. Tá? E nós como cristãos, a primeira coisa que temos que nos perguntar é, se a esquerda diz que não deve existir propriedade privada e eu sou cristão, eu posso concordar com isso? Eu posso dizer sim que não, Deus é contra esse negócio de propriedade privada, Deus não gosta disso, Deus quer que todo mundo tenha tudo em igual, né? Como disse um autor de um livro que eu li um tempo atrás, sobre missões, ao falar sobre a igreja do livro de Atos, ele disse assim, a igreja vivia um tipo de comunismo do bem. Eu pensei na hora, o sangue de Jesus tem poder, até anotei do lado lá, você vai pegar meus livros, você vai ver que é tudo rabiscado, até escrevi do lado assim, sangue de Jesus, irmão. A igreja nunca viveu nenhum tipo de comunismo, irmão. Ter as coisas em comum é uma coisa, dizer que a igreja vivia num sistema comunista é uma mentira diabólica, tá? A igreja é a favor ou é contra a propriedade privada? Vamos deixar isso claro de uma vez por todas. Os irmãos coloquem lá no telão, por gentileza, o livro do Êxodo, capítulo 20. Eu vou um pouco com calma hoje. Êxodo, capítulo 20. Todo mundo sabe que fala do texto dos 10 mandamentos. O momento em que Deus dá a lei ao povo, o chamado decálogo, né? Os 10 mandamentos. A partir do verso 1, então falou Deus todas essas palavras, dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não fará para ti imagem de escultura, nem semelhança do que há em cima nos céus e embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra, nem te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu sou o Senhor. Tá? Verso 7, verso 8, verso 9, verso 10, no verso 11, 12, começa a questão específica dos 10 mandamentos. Verso 13, não matarás. Verso 14, não adulterarás. Verso 15, não furtarás. Isso pressupõe, se Deus está dizendo assim, não roube, a ideia da propriedade privada está implícita aí, irmão. Isso quer dizer que o que Deus te dá é teu, e se alguém pegar de você, é roubo. Então eu posso dizer que existe propriedade privada, segundo a Bíblia? Com toda certeza. Então está aí logo de cara um princípio que a esquerda defende e que eu como cristão tenho que dizer não. Porque se Deus me deu é meu, se Deus te deu é teu. Se Deus te deu aquela propriedade, se Deus te deu aquele carro, tem um candidato dizendo aí que ele vai colocar limites. Você não pode sequer ter mais de uma televisão na sua casa. Você vai ter que ter só uma, porque mais do que uma já é demais. Uma já está bom. Irmão, quem disse que a gente tem que entregar na mão de uma pessoa a nossa liberdade de comprar, de vender, de negociar? Eu vou ter na minha casa, se eu quiser, quantas televisões eu quiser. Se Deus me der a condição, vou ter quantos carros e quantas propriedades eu quiser. Isso se chama liberdade. Deus nos deu liberdade de escolha, e se Deus nos deu liberdade de escolha, dando-nos o Senhor as condições, nós iremos prosperar. Na Bíblia Sagrada, todas as vezes que Deus permite
que alguém venha e se aproprie de uma coisa que não plantou, que vá colher uma plantação que não plantou, que não cultivou aquela terra, é uma punição divina, juízo de Deus, nunca é bênção. Você não pode roubar o que é de alguém e dizer assim, nossa, foi Deus que me deu essa terrinha, foi Deus que me deu, isso é mentira. Deus não rouba, nem incentiva a roubar. Quem faz isso, meu irmão? João 10:10, diga aí. O ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. O nosso Deus não. O nosso Deus deu para você, é seu. Propriedade privada. Não tem esse negócio do Estado pegar o que é meu e dizer o quanto eu mereço, o quanto eu não mereço. Deixa Deus decidir isso. Deixa Deus dar a cada um segundo o seu trabalho, segundo a sua obra. Porque Jesus diz, eis que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deixa Deus recompensar você pelo suor do teu trabalho. Em livro de Eclesiastes, aquele texto que diz assim, em todo tempo sejam alvos as vossas vestes, não falte óleo sobre a vossa cabeça. Um pouco depois está escrito assim, vai, come, bebe e goza a vida com a mulher que ama, porque essa é a tua porção debaixo do céu. Desfrute do que Deus te deu, porque essa é uma porção preciosa, é um momento de felicidade que você tem. Agora Deus te dá uma propriedade e vem alguém e rouba de você. Isso não é de Deus, irmão. Nunca foi e nunca vai ser. Deus é a favor da propriedade privada. A Bíblia é a favor. O que Deus deu é meu, o que Deus deu para você é seu. E um pouquinho mais adiante diz assim, não cobiçarás a casa do teu próximo, o boi do teu próximo, o jumento do teu próximo, nem nada da casa do teu próximo. É dele. Cuida do que é teu, ele cuida do que é dele. Ah, mas não é justo, ele tem muito mais do que eu. A Bíblia diz, Deus fez o rico e também fez o pobre. Ambos foi o Senhor que fez. Quando Deus manda chuva, manda sobre justos e injustos. A gente está cansado de dizer que a salvação é gratuita. Quer prosperidade? Estude, se capacite, trabalhe, dê o dízimo, busque a Deus. Deus vai te prosperar. Não precisa roubar o que é dos outros. Segundo, passa para a gente, para o segundo mandamento. Marx e Engels, um pouquinho mais adiante, eles vão falar sobre a estrutura familiar. Eles vão citar alguns autores anteriores que foram, digamos assim, os primeiros teóricos do socialismo. E eles vão dizer assim, como já diziam aqueles pioneiros, aqueles primeiros pensadores, que algumas coisas são antagônicas, ou seja, são estruturas que eles consideravam burguesas, ou pequeno burguês, né? A estrutura burguesa, ela precisa ser desfeita, para que a sua cultura seja dissipada, para que os seus pensamentos sejam superados. E uma das coisas que eles colocam ainda dentro do Manifesto Comunista, citando esses autores mais antigos, é a família tradicional com os valores tradicionais. Você sabe o que é a família tradicional? É um homem, hoje a gente tem que esclarecer, né? Um homem masculino, natural, uma mulher natural, evidentemente ambos vão gerar filhos. A isso nós chamamos família tradicional. Segundo eles, essa superestrutura, que é uma das bases do capitalismo e da burguesia, segundo eles, tem que ser exterminada, porque ela contém um núcleo de cultura que vai passando de geração em geração, e isso precisa ser eliminado para que essa cultura seja transformada, para que toda a sociedade em si seja, digamos assim, nivelada. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, meus irmãos, nós vamos entender uma coisa. A Bíblia diz que Deus fez macho e fêmea, e disse a eles, multiplicai-vos, cresçam, se multipliquem, dominem. Foi isso que Deus disse. Depois do primeiro homem, a primeira mulher, ambos tiveram relações e começaram a ter filhos. Lá, Gênesis capítulo 5. Adão e Eva tiveram muitos filhos, e Caim foi para um lado e fez um clã, e Sete foi para outro e fez outro clã, e os clãs foram aumentando. Demorou muito tempo até que os clãs estivessem muito grandes, as famílias fossem muito grandes, e eles decidissem se organizar de modo governamental, ou seja, eleger um monarca para que governasse sobre eles, para que regesse, organizasse.
Demorou um pouco para isso. Então nós vemos que o sistema de governo surgiu muito depois da família. E o sistema de governo depende da estrutura familiar para que ele exista. Significa que a partir do momento que você destrói essa base familiar, você compromete, todo o restante. E algumas pessoas dizem assim: como é que a esquerda faz isso? Irmão, no início, em 1939, se não me falha a memória, a antiga União Soviética legalizou o aborto. E só naquele ano, os médicos contabilizaram 83 milhões de abortos. É muita coisa. Então, modos de se controlar quem nasce, quem vive. Veja, você vai votar em alguém, você está dando para ela o poder dela decidir quem vive e quem morre. Eles vão decidir. Eles vão decidir quem é que eles querem que viva, quem é que eles querem que morra. Parece o Egito, né? Se for menino, morra. Se for menina, viva. Parece na época de Jesus, mandou matar todos os meninos abaixo de 2 anos. Eu não estou citando esses textos à toa. Irmão, nós não podemos dar na mão de um governante que ele escolha por nós quem vive e quem morre. Na China, os irmãos sabem que até alguns anos atrás era limitado a 1 filho por família. Depois eles autorizaram 2. E a China, ela controla a taxa de natalidade, porque assim que a família tem 1 filho, o pai e a mãe já são encaminhados para a esterilização compulsória pelo Estado. Eles decidem quantos filhos você vai ter. Eu tenho 1, minha esposa está grávida de mais 1. Eu, por mim, teria uns 15, irmão. Porque família grande é família forte. Não tem um costume que as pessoas dizem assim: não dá para mexer com fulano, porque ele é dos tal lá. A família dele é grande, então, lembra das famílias da Bíblia Sagrada, né? Uma família grande é uma família forte. O Estado não pode ter poder de controlar quem nasce, quem morre. Não é um direito deles. Quem controla quem nasce e quem morre é Deus. Quem controla quem nasce, quem morre, quem vive, é Deus. Nós sabemos pela Bíblia Sagrada que foi profetizado o nascimento de Josias séculos antes dele nascer. Os cristãos têm costume de dizer assim: nós acreditamos na vida a partir da concepção. Ou seja, o homem e a mulher tiveram relações, o óvulo foi fecundado, isso se chama concepção. A mulher deu-se conta que está grávida, ok, acreditamos na vida a partir daí. Não, irmão, nós acreditamos na vida muito antes disso. Nós acreditamos que Deus sabe exatamente quem vai nascer e quem vai viver, quem vai morrer. Porque séculos antes do nascimento de João Batista, seu nascimento foi profetizado. Séculos antes do nascimento de Jesus, seu nascimento foi profetizado. Em Jeremias capítulo 1, verso 5, ele diz: desde o ventre da tua mãe te escolhi, eu te ungi, e as nações eu te dei por profeta. Paulo chega a dizer a mesma coisa, e nós podemos generalizar. Você não nasceu da vontade da carne, você nasceu porque Deus quis que você nascesse. Mas se nós entregarmos isso na mão do Estado, para que o Estado escolha quem vive e quem morre, o Estado vai começar a eliminar, irmão. Nós vamos estar na mão do diabo a foice para que ele ceife os nossos filhos, os futuros profetas, futuros médicos, futuros advogados, futuros obreiros. Nós não podemos entregar na mão do inimigo uma arma com a qual ele vai nos controlar depois. Nós não podemos fazer isso. O Estado não pode controlar quem vive e quem morre. Um outro modo de destruir a família tradicional, o aborto ainda é um caso pequeno perto disso. Tem gente que pensa, né, e ri, e brinca, porque de fato é cômico, seria cômico se não fosse trágico. Sobre os casamentos homossexuais, né? Algumas pessoas dizem assim: não tem nada a ver, cada um faz o que quiser da sua vida. Pois que de fato faça. Cada um escolhe o que quer fazer. A boca foi feita para comer, mas se eu quiser comer pelo ouvido, o problema é meu. Pronto. Vai dar certo? Claro que não, mas o problema é meu. Cada um faz o que quiser da sua vida. Pronto. Agora nós temos que ver uma coisa bem simples. Numa hipótese absurda de que todos os 7,4 bilhões de pessoas da face da terra virem homossexuais,
Em 40 anos, 50 anos, não vai existir mais humanidade. Porque você não precisa nem ser um gênio para saber que um homem com outro homem não multiplica, não gera filho. E uma mulher com outra mulher também não. Então é um método da esquerda de controlar e desfazer a família tradicional. Tem gente hoje em dia dizendo assim, esse negócio de ideologia de gênero, isso não existe, irmão. Isso aí o povo inventou para ficar falando, para ficar caluniando os outros. Dá uma lida, dá uma pesquisada. Eu sou professor há muitos anos, irmão. Dei aula para crianças, adolescentes, jovens. Hoje eu trabalho com adultos. E trabalhei muito em escola secular. Então não vem com essa conversa para mim de que não, isso é mito, isso não existe. Porque eu vi professores ensinando isso. Eu vi professores cobrando dos alunos, dizendo assim, vocês têm que comprar o Manifesto Comunista, porque nós vamos fazer um trabalho em cima dele. A Bíblia você não pode levar lá, irmão. Mas o Manifesto Comunista você tem que levar. Eu vi as pessoas dizendo isso. Eu vi professores, eu sou professor também de língua portuguesa, tenho formação em língua portuguesa. Eu vi professores aderindo a chamada linguagem neutra, né? Todes, inescaus e daí por diante, né? Porque todes e amigues. Irmão, aí o crente fica pensando assim, mas a gente pode usar a linguagem neutra? Claro que não. Você, crente cristão, você tem um dever diante de Deus, de chamar as coisas como elas são. Mas e se eles quiserem me processar? Pois dê um jeito de mostrar que você é cristão, que você não pode cair na ladainha do diabo. Tem gente que diz, não, no Brasil não tem perseguição, não. Tem pastores aí sendo convocados por juízes para dar esclarecimento, porque disse que homem é homem e mulher é mulher. Você tem que explicar para um juiz que estudou que homem é homem e mulher é mulher. Isso é negação da realidade, irmão. A Bíblia diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez Deus separação entre dia e noite. O texto muito sutil que diz assim, viu Deus que a luz era boa e chamou a luz dia. Significa que Deus chama o dia de dia, a noite de noite, homem de homem, mulher de mulher. Deus não vai ficar chamando de amigue. Deus não vai chamar um homem que nasceu homem de mulher porque ele quer ser chamado assim. Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que os homens inventaram. É mais um modo de desfazer os conceitos cristãos, os conceitos da família tradicional. Isaías capítulo 5, verso 20 diz assim, ai dos que ao mal chamam bem, ao dia chamam noite, à noite chamam dia, ao doce chamam de amargo e ao amargo chamam de doce. Todo mundo sabe que a expressão ai é uma expressão de julgamento. Deus não tem misericórdia de quem viola a própria realidade. Quando Jesus quis nos ensinar, Ele disse, olhai para os lírios do campo. Quando você quer aprender alguma coisa, olhe para a realidade. Veja a realidade, não negue a realidade. Eu não posso vir aqui dizer para vocês que o socialismo é bom, que o comunismo é uma bênção, porque eu li sobre os crimes do comunismo. Eu li sobre as pessoas que eles mataram, eu li sobre a fome que eles levaram aos países. Então eu não posso chegar para você e dizer que é uma coisa boa, porque eu estaria negando a realidade. Assim como eu não posso olhar para um homem e dizer que ele é mulher. Mas ele quer ser chamado de mulher. O problema é dele. Você não tem que chamar homem de mulher, nem chamar mulher de homem, porque você é crente. Você chama as coisas pelo nome que Deus chamou. E se Deus chamou o dia de dia, nós temos que chamar o dia de dia. Pronto. Nós somos contra isso. Sempre vamos ser. Nós somos contra qualquer ideia que vise destruir a nossa família. Somos contra qualquer uma delas. Qualquer governo que incentive casamento entre pessoas do mesmo sexo, porque no Canadá começou assim. No Canadá nós temos a outra ponta da coisa. No Canadá, no ano passado, se não me falha a memória, no início de março, foi autorizado o casamento entre pessoas e animais. Nos Estados Unidos, não, na Austrália, se não me falha a memória, o Reino Unido, tem uma menina que pensa ser um cavalo. E ela anda galopando, né?
troteando, que nem falava minha mãe, e pula por cima. Depois dá uma olhadinha na internet, perca 5 minutos da tua vida lá para você ver isso aí. Nós não vamos chamar essas pessoas pelo que elas querem, nós vamos chamar pelo que Deus nos manda chamar, irmão. Por isso que eu li aquele texto, porque aquilo que nós chamamos às vezes de verdadeiros, Deus chama de mentirosos, e Deus vai julgar segundo o seu critério. Então nada, absolutamente nada que ameace a minha família, a estrutura da minha família, a liberdade da minha família, eu vou apoiar. Nada. Eles querem, meus irmãos, como dizem lá nesse segundo livro que eu trouxe aqui, não foi colocado na tela. Esse aqui é um livro que analisa os movimentos comunistas em si, socialismo e essa progressão do comunismo. E ele cita alguns casos das mulheres na China maoísta, a primeira China com o Mao Zedong, ou Mao Tse Tung, como alguns chamam. O primeiro a implantar o comunismo lá, a levar essa ideia maravilhosa do comunismo para lá. E as primeiras leis na China visavam fuzilar as mulheres que cozinhassem na sua própria casa. Por quê? Porque as famílias teriam que ser separadas. Tem que abolir esse negócio de família, segundo o Manifesto Comunista. Por quê? Porque o Estado precisa reorganizar as mulheres em uma coisa e os homens em outra. Segundo o Manifesto Comunista, as mulheres serão levadas para cozinhar em cozinhas coletivas. Tanto é que o Paul Kengor, nesse livro, menciona alguns casos de algumas famílias cujas mulheres tentaram cozinhar em casa e quando os militares viram a fumaça saindo pela chaminé, a família inteira foi fuzilada. Por quê? Porque não é essa a regra. O Estado é que controla. Irmão, o Estado não pode decidir esse tipo de coisa. O Estado não pode, não é dado esse poder a eles. Então, qualquer teoria que vise diminuir o homem, reduzi-lo a uma coisa, ou reduzir a mulher a uma coisa, nós devemos rejeitar, porque tudo isso é para destruir a família. Tudo isso é para destruir a família. Eu quero recomendar para os irmãos, é uma pesquisa, um vídeo que está legendado, eu já vou para o último tópico, já vou encerrar. Uma pesquisa sobre o alcance da Rede Globo, foi feita no final da década de 1980, aonde a Rede Globo chegou, muitas famílias diminuíram ao longo de algumas décadas o nascimento de filhos. Por quê? Porque tudo isso é estimulado nas novelas e na programação deles. Dá uma pesquisadinha no YouTube que você vai achar esse vídeo, é uma pesquisa, está legendado, mas vale muito a pena a gente ler. Por quê? Aquelas pessoas que precisam de informações da televisão para tomar suas decisões, eles são influenciados diretamente pelo conteúdo que vem ali, porque o único conteúdo de referência que eles têm é o que lhes é apresentado. Então, tudo que se faz para reduzir a família e controlar quem nasce e quem vive. Tá bom? Quem vive e quem morre. Passa para o terceiro, por gentileza. Uma outra crença da esquerda é a abolição da religião, da moral e das verdades eternas. Como eu disse para os irmãos, quando chega a época de eleição, todo candidato vira crente, vira católico, né? Os irmãos sabem muito bem disso, não é novidade para ninguém, que começou a chegar a época de eleição, gente que nunca botou o pé na igreja, vem ali, levanta a mão e aceita Jesus. Até tem uns que se batizam, depois desaparece, a gente nunca mais acha o trem. Essas pessoas fazem isso, meus irmãos, como um tipo de teatro. Qualquer pessoa que já leu Maquiavel sabe muito bem disso. Maquiavel falava assim: você não precisa ser religioso, você só tem que parecer religioso. Dá uma lida no Príncipe do Maquiavel para você ver. Você não precisa ser, se você parecer, já está de bom tamanho. Então, algumas pessoas fazem isso. E o que acontece, meus irmãos, é que um dos teóricos do livro teórico não, foi um ex-agente da KGB, um autor do livro, o Livro Negro do Comunismo, do Stefan Courtauld, que é o organizador, ele disse que foi perguntado para um dos líderes do movimento comunista da época de Stalin, na antiga União Soviética, se era possível que os soviéticos tivessem algum tipo de religião. E a resposta dele foi: o comunismo começa
onde começa o ateísmo. Embora o próprio Marx, no Manifesto Comunista e nas suas ideias, ele diga que a própria religião é o que ele chama de superestrutura, tem que ser eliminada. Vocês já ouviram aquela frase famosíssima dele, né? A religião é o ópio do povo. O ópio era um tipo de droga alucinógena que sedava a pessoa. Então, para ele, a religião é uma coisa que afeta o discernimento das pessoas e leva as pessoas a ficar fracas. As pessoas não querem se envolver nas revoluções. Então, para ele, a religião, seja o próprio ateísmo, seja uma religião em si, tem que ser eliminada. Porque todas, até o próprio ateísmo, segundo ele, são o que ele chama de superestruturas. E elas têm que ser eliminadas para que todos possam ter a sua vida dedicada unicamente ao Estado. Na antiga União Soviética existiam mais de 3.000 igrejas no início da Revolução Comunista. No final da Revolução Comunista, existiam menos de 100. E a maioria foram transformadas em teatros, algumas em restaurantes, outras foram transformadas em templos para a adoração do Estado. Do Estado. Como o Império Romano exigia ser adorado como um deus em algumas igrejas da Ásia, por isso que é dito em Apocalipse, aonde está o trono de Satanás e algumas coisas assim. Tudo isso, meus irmãos, fica claro para nós que ser ou aliar-se com esses movimentos não é coisa de cristão. Por que não é coisa de cristão? Não é coisa de cristão porque você já tem um núcleo de crenças, você já tem um núcleo de princípios nos quais você acredita e pelos quais você está a ponto de dar a sua vida. Vale a pena você trocar todas essas verdades por uma fé que não é sua? Por uma coisa que você defende às vezes cegamente e nem sabe os fundamentos? Eu queria ver muita gente evangelizar, pregar, estudar com a mesma energia que defende o seu candidato. Eu queria ver, irmão, porque tocou no nome do candidato, ele vira num saci, que nem falava minha mãe, vira no bicho. Eu queria ver eles defender Cristo com essa mesma força. Eu queria ver eles defender o Evangelho com essa mesma ênfase. Aí você vê, meus irmãos, que muito cristão adere a esses movimentos. Primeiro, falta de informação. Somando esses movimentos, segundo Paul Kengor, é para ser aproximadamente 140 milhões de pessoas assassinadas. O Stephanie Courtauld, no livro Negro do Comunismo, até o final da década de 90, contabilizava 89 milhões, aproximando-se ali, indo um pouco mais, suspeitando, chegando próximo aos 100 milhões. Segundo Paul Kengor, esses números foram atualizados para aproximadamente 140 milhões de pessoas assassinadas. Isso fora as nações que foram levadas à miséria, porque o socialismo falha em cultura e falha também como teoria econômica, porque não existe um modo de você controlar o mercado, isso não existe. Qualquer um que estude um pouquinho sobre Mises vai saber do que eu estou falando. Então, meu irmão, nós como cristãos somos a favor da propriedade privada, a favor da família tradicional, e sim, nós já temos a nossa fé em Cristo, e não vamos trocar essa fé pelos princípios de Karl Marx, nem pelos princípios de algum partido político, seja brasileiro ou seja estrangeiro. Por isso, meu irmão, eu quero deixar claro uma coisa bem simples. Não é um partido político, um grupo que vai salvar a humanidade, mas nós não podemos colocar a nossa liberdade na mão deles. A igreja precisa de liberdade para poder pregar o Evangelho. Paulo disse assim: orem pelos vossos governantes, para que vocês tenham uma vida quieta e sossegada. Como é que a gente vai pregar o Evangelho se tem um candidato dizendo que vai colocar os pastores no seu devido lugar? Como é que nós vamos pregar o Evangelho se tem gente dizendo assim, não precisa de igreja, a gente entra no quarto e a gente ora, faz a nossa oração lá? Deixa a gente quieto, irmão, deixa a gente sossegado. A gente está fazendo muita coisa que o Estado não faz. O Estado prende o bandido e solta ele, pior. Nós vamos lá, pregamos o Evangelho, ele se converte e vira um servo de Deus.
A igreja está fazendo, está agindo onde o Estado não age. Então, não vamos entregar na mão de um governante a nossa liberdade. Nós precisamos entender, o texto que eu li em Apocalipse 21:8, está claro, meus irmãos, que o nosso Deus, Ele deu para nós a nossa escolha. Quem leu o Apocalipse sabe que Jesus diz várias vezes às igrejas da Ásia assim: eis que o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Deus vai nos julgar sim, e vai nos recompensar segundo aquilo que fizemos. Domingo está chegando, é o dia da eleição, é o dia de você votar. Tem muita gente que sobe no altar e prega contra o aborto, prega contra a ideologia de gênero, prega contra a liberação de drogas, o casamento entre pessoas do mesmo sexo, prega contra outras coisas que eu mencionei aqui, mas na hora de votar, vai lá e vota no candidato que faz exatamente essas coisas. Você está dizendo assim: eu concordo com ele. Porque quando nós elegemos um governante, nós estamos elegendo alguém que, segundo a nossa concepção, nos representa. Uma pessoa que favorece o aborto, a liberação de drogas, representa o cristianismo? Sim ou não? Não. Uma pessoa que quer acabar com a família cristã, representa o cristianismo? Não. Então vamos ser crente na hora de votar, irmão. Porque o nosso Deus, na hora de julgar, a Bíblia diz ali, ó: e ficarão de fora quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, fornicadores, feiticeiros, idólatras, e a todos os mentirosos. Sua parte não será no reino de Deus, será no lago que arde com fogo e enxofre. Nós temos que ter princípios os quais nós não abrimos mão. Assim como José, que a mulher se lançou para cima dele, e ele sozinho com ela disse: negativo. No dia de votar não vai ter ninguém com a gente, mas o nosso Deus vai estar com seus olhos como chama de fogo, vendo o que nós vamos fazer. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela oportunidade. Eu retorno a palavra aos irmãos.